Boa noite. Então, acho que vamos começando, né, para não atrasarmos no nosso conteúdo. Então, como a aula é gravada, eu acho que os outros não vão perder muito. Ah, Eu vou projetar minha tela, só confirmem se vai aparecer para vocês. Apareceu? Ainda não. Espera aí. Agora foi? Sim. Bom, então na nossa aula de hoje, nós vamos ver as grandezas químicas. Então, ela é um termo que se utiliza para identificar uma quantidade. Por exemplo, a distância, ela pode ser expressa em número e, e sua grandeza, né? Ela é expressa por um número e a sua grandeza ela pode ser centímetro, metro, quilômetro e entre outros. Na química, ocorre algo semelhante, pois ela é uma ciência exata que estuda as transformações da matéria e suas propriedades em seus diferentes níveis de agrupamento. Então, como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, né, a transformação da matéria é o estudo, é o objeto de estudo da química. E os químicos, né, para fazer certos cálculos, eles precisam utilizar essas grandezas e também algumas unidades de medidas que são apropriadas. Não s- eh, Nós vamos revisar depois os cálculos que são muito utilizados pelos laboratórios e indústrias, que são os cálculos estequiométricos, e eles dependem dessas grandezas, tá? Então, as principais grandezas são a massa atômica, a massa molecular, o número de Avogadro, mol e massa molar. Então, o que que é a massa atômica, né? Então, eu até coloquei ali um esboço, né, do que ela representa ser. Então, ela é encontrada na tabela periódica, logo abaixo do símbolo do elemento, do símbolo ou do nome, né? Tem algumas que traz o símbolo, né? Por exemplo, ali no lítio, o Li, é como se representa esse elemento. Daí o nome lítio, né? E o número logo abaixo, sim, é a sua massa atômica. Então, a massa atômica dos elementos é a quantidade de matéria que há em um corpo. Por exemplo, é que. Peraí, que tem alguém tentando entrar. Estão conseguindo ver a tela de novo? Sim. Então, como eu estava falando para vocês, né? Que é como nós, né? Quanto você pesa? Então, seria a massa atômica seria mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, é a quantidade, é a massa, né? Ou seja, a quantidade de matéria que eu tenho. Bom, a massa atômica. Ah, tá. Toda matéria, né, que nós conhecemos, ela é formada por compostos, né? E estes são formados pelo quê? Por átomos de cada elemento. Porém, a massa do átomo, ela é muito pequena, que a gente não consegue expressar ela em miligramas. Por isso que tem esses cálculos, tá? Então, da mesma forma, os químicos, eles eles tornaram como referência, né? Pegaram como referência o carbono de massa 12 para medir outras massas atômicas. Ah, daí aqui eu coloquei, né? Na tabela periódica, massa atômica é um número logo abaixo do símbolo do elemento.
Geralmente tem umas tabelas periódicas, né, que trazem ao lado uma legenda, né, onde fica cada posição. Ahn, então, nós temos alguns elementos. Isso acontece com o carbono, o lítio e o sódio, que ah, s- que eles formam isótopos. Então, ali, né? No caso ali do lítio, nós temos 6 Li e 7 Li, né? E eles estão presentes na proporção de 7,5% e 92,5%, respectivamente. Então, a, a massa atômica, muitas vezes, quando acontece nesses casos, né, do mesmo elemento e ter diferentes números atômicos, né, ali no caso, eu tenho que fazer uma média ponderada para mim saber qual que é a minha massa atômica. Então, ali, né? O meu 92,5 ele pertence, né? Essa porcentagem ao lítio 7. Então, eu vou pegar essa porcentagem e vou multiplicar pelo 7. Daí, eu vou somar com a outra porcentagem que, que que é referente ao lítio 6. Então, eu vou pegar 92,5 vezes 7 mais 7,5 vezes 6 e vou dividir pelas duas porcentagens ali. Daí eu vou achar 6,94. Só que ali é aquela letrinha grega que tem forma de U, que ela é chamada de Mi. Então, essa é a unidade final da massa atômica, certo? Daí nós temos a massa molecular também. O que é isso? Como o próprio nome indica, é a massa de uma molécula. Como as moléculas são formadas por átomos, essa grandeza ela é dada pela soma das massas atômicas dos átomos que compõem a molécula. Então, por exemplo, queremos saber qual é a massa molecular do gás carbônico, o CO2. Então, pela tabela periódica, né? Mas quando geralmente em provas, as massas elas são dadas, tá? E e quando não se tem, né? Daí você pega os assim, com o uso, né, você acaba decorando algumas, né? Então, as mais simples, por exemplo, carbono, oxigênio, nitrogênio, essas você acaba, né, em algum momento lembrando delas. Daí você usa sempre o número arredondado, né? De ali, por exemplo, o CO2, né? Então, eu tenho um átomo de carbono e sua massa é 12. Então, vai ser 1 vezes 12 mais, né? O oxigênio, eu tenho o quê? Dois átomos de oxigênio ali na minha molécula. Então, eu vou pegar a massa do oxigênio, que é 16, e vou multiplicar por 2, que vai dar 44U. 44Mi, né? Que é aquela letra grega. Não sei se vocês estão anotando, mas não anotem que depois eu vou naquela lousa ali do Meet, a digital, e vou passar um resumo para vocês copiarem. Bom, o mol é o quê, né? É uma grandeza que agrupa tantos números de entidades. Essas entidades, elas podem ser átomos, moléculas, elétrons, pode ser íons também, tá? E daí a massa molar, né? Voltando lá no caso do gás carbônico, né? Como nós encontramos ela? Então, a massa molecular, nós vimos que é o 44Mi, que é aquela letra grega. E ela se dá pela soma das massas atômicas que está lá na tabela periódica. Como eu encontro a massa molar? O cálculo é o mesmo. O que vai ser diferente uma da outra é a unidade final, que daí vai ser grama por mol. Mas o cálculo é o mesmo. Bom, podemos calcular também o número de mols.
Então, isso aqui nós vamos ver mais a fundo lá na nossa aula de cálculos estequiométricos, tá? Então, aqui é só para ter uma base, uma revisão do que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, o número de mols, né? Como nós encontramos ele? Pela seguinte equivalência. Nós temos o N, que é igual a massa em gramas, dividido pela massa em gramas por mol. Então, ou seja, nós vamos pegar o N, que é o número de mols, né? E ele vai ser igual a número de massa em gramas dividido pela massa molar. Então, por exemplo, depois esse exemplo aqui eu vou colocar lá na lousa para vocês terem como um exemplo de calcular. Ó. Quantos mols de moléculas há em 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2? Dióxido de carbono ou gás carbônico também, tá? Dele ele deu que a massa do carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, a massa atômica da molécula ali, ela é o quê? É o 1 vezes 12, que é 12, mais o 16 vezes 2, que dá 44 mil. Agora, a massa molar, ela vai ser, o cálculo vai ser o mesmo, só que a unidade vai ser diferente. Então, vai ser 44 gramas por mol. Daí eu vou substituir naquela relação lá, naquela equação. N, que é igual a massa que está em gramas, que no nosso caso ali é 88, e vou dividir pela minha massa molar, a minha massa que é em gramas por mol. Então, 88 dividido por 44 vai dar 2 mols. Então, sempre esses cálculos vai ser o mesmo, tá? E nós temos o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23. Então, ele indica que todo um mol de substância ou qualquer elemento que é expresso em gramas terá 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Estas partículas, elas podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons e entre outros. Então, esse número aqui é bastante conhecido. Então, como, por exemplo, 6,02 vezes 10 na 23 é a quantidade de átomos em um mol do elemento enxofre de massa atômica 32 Mi e massa molar 32 gramas. Então, sempre um mol de cada elemento da tabela periódica, não importa a grama, não importa a massa que ele tenha, né? Eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23. Daí vocês têm que lembrar sempre desse quadro aqui, ó, que o mol sempre contém 6,0 vezes 10 na 23 moléculas, sempre varia. Alguns livros traz 6,0 vezes 10 na 23 e outros trazem 6,02 vezes 10 na 23. E, fora isso, né, ele sempre ocupa 22,4 litros. Então, o volume, ele também é uma grandeza química. Então, isso é nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. E ele sempre tem a massa molar em gramas por mol. Certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, não, prof, tudo certo. Beleza. Então, vocês têm que sempre lembrar esse quadro aqui. E nós vamos levar ele para nossas aulas da semana que vem, que são os cálculos estequiométricos e também nós vamos trabalhar com rendimento e pureza também. E a gente vai usar as moléculas, o volume, porque nós temos nos cálculos estequiométricos, nós temos a massa relacionada com moléculas, a massa com o volume, a massa com o número de mols, né? E apenas a massa. São 4 tipos.
que nós vamos ver. Mas isso vamos deixar para a semana que vem. Então, agora eu vou passar um resuminho ali na lousa, para vocês terem alguma coisa anotada no caderno, tá? É bem básico, é só algumas informações para vocês não esquecerem. E daí, vocês fizeram aqueles exercícios lá, o 1 ao 3? Ou tentaram fazer? Se não fizeram, não tem problema. Eu fiz o 1 e o 2 só. Tá. Eu quero nessa meia hora restante tentar corrigir eles também, tá? Até onde a gente for. Se não, a gente deixa para a próxima aula, né? Ou eu gravo um vídeo mandando para vocês, para adiantar. O pessoal está participando da aula? É que assim, o número de participantes está caindo. Às vezes tem bastante, às vezes não. Ah, depende o dia. Sim. Eu acho que decaiu bastante as pessoas desde o tempo que eu entrei, se bem que eu entrei depois, né? Então, acho que foi decaindo bastante. Ai, ai, ai. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Ok, então aqui eu vou colocar algumas informações para vocês terem isso anotado, que semana que vem nós vamos utilizar elas lá em cálculos estequiométricos. Gente, treinam bastante balanceamento. Eu até compartilhei com vocês aquele link do jogo. Então, se vocês têm alguma dúvida, entrem nele de novo, porque sempre as reações, elas mudam. E balanceamento tem que fazer bastante, tem que estar bem treinado para o Enem, porque isso cai muito. Fora a química orgânica, é a parte que mais cai. Então é assim, e os cálculos estequiométricos, às vezes tem a reação lá e às vezes ela não está balanceada. Às vezes eles dão ela já pronta, né? Mas às vezes você tem que balancear ela ainda. E daí, se você erra o balanceamento, você acaba errando toda a conta depois. Porque ali, se ele pede em mols, né? Os mols são o quê? São aqueles coeficientes estequiométricos que você coloca ele lá na frente para balancear a equação. Se você colocou algum número errado, tipo, você erra a conta inteira. Então, procurem treinar através daquele jogo, né? E daí também tem aquela lista que eu dei, né? E também para o simulado eu fiz uma questão. Mas questões mais simples, tá? Tipo, de analisar, elas já estão balanceadas, assim. Mas daí vocês têm que analisar qual que está balanceada e qual que não está. Entende? Então, nessa parte vocês têm que ter um pouquinho de esforço. Mas vocês vão conseguir.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar. Oh my God. Eu acho que é isso aí. Quando vocês finalizarem, me fale que eu vou escrever aquele exemplo de como calcular a massa molecular.
Já terminei, prof. Alguém mais? Tô quase Cons- terminando. Ok. Conseguiram entender esses cálculos ou querem um outro exemplo? Sempre a mesma coisa, tá? O que vai mudar são as moléculas, né? Deixa eu colocar mais um aqui. Coloquei mais um exemplo ali para vocês, ó. O NH3. Então, eu tenho um átomo de nitrogênio. Geralmente, aproximado, a massa dele é 14. Então, 1 vezes 14 mais 1 vezes 3. 1, que vem da massa do hidrogênio, né? Vezes 3, que é a quantidade dele. Vou somar os dois, então vai dar 17 gramas por mol. Se eu quero achar a massa atômica dele, o cálculo é o mesmo. O que vai ser diferente é a unidade final. Terminei já, prof. Tem mais alguém copiando? Ou eu posso... Terminei também. Tá. Então, vamos para aqueles exercícios. Então, vamos corrigir, né, até dar o tempo da nossa aula. E daí o resto eu gravo para vocês ou eu mando o gabarito. Vocês estão conseguindo ver a lista? Oh, meu Deus. Conseguiram, né? Bom, Sim. então ali na primeira questão diz assim: faça o balanceamento das equações abaixo. Então, ali na primeira, né, você tem C2H6O mais O2, ambos reagem e formam CO2 mais H2O. Então, você tem dois átomos de carbono ali nos reagentes e você só tem um nos produtos. Então, você tem que colocar um, dois aqui na frente para balancear a equação. Agora, meus hidrogênios, né? Eu tenho 6 hidrogênios lá nos meus reagentes, né? E eu só tenho 2 nos meus produtos. Então, que número eu posso pôr ali na frente, multiplicando, né? Que vai dar a mesma quantidade. 3. Isso mesmo. Então, 3 vezes 2, 6. Tenho 6 lá do outro lado. Então, deu igual. Bom, agora,
meus oxigênios. Ali nos reagentes eu tenho 1 mais 2, dá 3. Ali nos meus produtos eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3. Porque, né, quando não tem nada, tem 1, né? E daí, 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho 7, né? E daí, lá do outro lado, eu tenho 3. Então, que número eu posso colocar ali na frente do O2, que multiplica ele, né? Que dá um número para somar o outro, que vai dar 7. 3 também. Isso mesmo. Então, eu coloco um 3 ali, e eu fico com 7 oxigênios. Tá, não foi nada na frente do C2H6O. Coloco apenas 1. Às vezes, não precisa colocar, né? Mas se o problema pede, né? Bota. Melhor colocar do que... Agora, vamos para a próxima. Na2CO3 mais HCl. Ambos reagem e formam NaCl mais H2O mais CO2. Tenho 2 sódios ali na frente, né? Lá nos reagentes. Então, eu tenho que pôr um 2 aqui, né? Para ficar com a quantidade igual. Tá. Agora, eu altero a minha quantidade de cloros. Agora, eu tenho 2 cloros lá nos produtos e apenas um ali nos reagentes. Então, eu coloco um 2 aqui na frente também, para ficar a quantidade igual. Logo, eu percebo que minhas quantidades de hidrogênio, elas estão iguais, né? Tenho 2 hidrogênios ali nos reagentes e 2 nos produtos. Carbono também, né? 1 e 1. Agora eu vejo meus oxigênios. Tenho três oxigênios ali na primeira molécula, né? E lá no fundo eu também tenho 3, né? 1 mais 2. Então, eu só coloco 1 na frente. Se vocês têm alguma dúvida, podem pedir, tá? Podem parar e... Agora, a próxima. NH4Cl mais BaOH2, ambos reagem e formam BaCl2, NH3 mais H2O. Bom, eu tenho o quê? 2 cloros ali nos meus produtos. Lá nos reagentes eu só tenho 1. Então, eu posso vir aqui na frente e pôr um 2. Agora, eu mudo a minha quantidade de nitrogênios, né? Então, eu tenho 2 agora. Então, eu venho aqui e coloco um 2 aqui na frente também. Agora, vejo meus hidrogênios, né? Então, eu tenho o quê, ó? Lá na frente, eu tenho 2 vezes 4, 8. Com mais 2 aqui, né? Eu vou ter 10. Agora, aqui do outro lado, ó. Eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, eu posso vir aqui e colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 2, 4. Então, 6 mais 4, 10. Do outro lado, também tenho 10. Meus bários, eles já estão balanceados, né? 1 e 1. Tá, agora falta o oxigênio, né? Tenho 2 lá nos meus reagentes, tá? Quando eu tenho uma molécula, por exemplo, que nem essa aqui, BaOH2, esse 2 aqui, ele multiplica todos que estão dentro do parênteses, tá? Então, eu tenho um átomo de oxigênio e um de hidrogênio. Só que vai multiplicar por esse 2 ali. Então, eu tenho 2. Do outro lado, eu já tenho 2. Então, já está prontinho. E aqui eu coloco 1 e 1, né? Agora, vamos para a próxima. Fe2CO3 mais H2SO4, ambos reagem e formam Fe2SO4 3, mais H2O mais CO2.
Percebam que o ferro, ele já está balanceado, né? Meus hidrogênios também, né? Meu carbono também. E agora, né? O SO4 também tem a mesma quantidade, né? Só que tem um porém, né? Eu tenho de um lado o SO4 e do outro eu tenho o SO4, só que está multiplicando pelo 3. Então, vai alterar minhas quantidades, né? Então, eu posso pôr um 3 aqui na frente, concordam? Porque ali no fundo eu tenho o quê? O SO4 sendo multiplicado pelo 3. Para mim ter a mesma quantidade, eu tenho que pôr um 3 na frente do H2SO4. Assim eu vou ter 3 enxofres, né? Ali do SO4, e vou ter 12 oxigênios. Agora, com isso, eu altero a minha quantidade de hidrogênios. Agora eu tenho 6. Então, aqui desse lado, eu também vou ter que pôr um 3, né? Para ficarem iguais. Então, 3 vezes 2, 6. Então, lá do outro lado, eu também vou ter 6. Daí, com isso, né? Eu altero. Tá. Eu vou ter 1 e 1 no ferro, né? Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 1, para não mudar, né? E daí, vamos ver nossos oxigênios. Lá na primeira, eu tenho 3 vezes 3, 9. Mais 3 vezes 4, dá 12. Então, 12 mais 9 vai dar 21. Do outro lado, eu tenho o quê? 4 vezes 3, 12. Mais 3, né? Daí vai dar 12 mais 3, vai dar 15. Então, para 21, falta 6, né? Então, eu posso vir aqui, ó, na frente e colocar um 3 aqui, ó. Que como falta 6, né? Eu coloco um 3 ali na frente, daí eu deixo meus oxigênios com a quantidades iguais. Daí aqui, ó, no início, eu tenho 1 vezes 3 átomos de carbono. E daí já tenho 3 carbonos. Aqui eu também já tenho 3 carbonos. Será que dá tempo de fazer mais uma? Tá, ali na letra E, nós temos FeS2 mais O2. Ambos reagem e formam Fe2O3 mais SO2. Então, eu tenho o quê? 2 átomos de ferro ali nos produtos. Então, tenho que pôr um 2 aqui na frente. Logo, eu altero a minha quantidade de enxofre ali, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter que pôr um 4 aqui na frente. Agora, eu vejo meus oxigênios. Então, lá nos reagentes, eu só tenho 2. Ali nos produtos, eu tenho 3 mais 8, né? 4 vezes 2, 8. Mais 3, eu tenho 11, né? Tá. Só que eu só tenho O2 ali na frente. Então, esse balanceamento vai ser com número. Não vai ser com fração, não. É a outra que é com fração. Aqui eu posso pôr 11, que é aquela minha quantidade de oxigênios, né? Daí, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar. Ó, daí, eu vou alterar isso aqui. Eu vou ter 11O2, né? Daí, eu posso ter um 2 aqui, ó. Porque 4 vezes 2, 8. Daí, como eu agora vou ter 22 oxigênios ali, né? Quando eu multiplico pelo 11, eu posso pôr um 2 ali na frente do Fe2O3, né? Que daí eu vou ficar com 6, daí com mais 8, né? Vai fechar a conta. E daí logo eu mudo a minha quantidade de ferros, né? Então eu boto 4 aqui, né? E logo eu boto um 8 aqui, ó, no final.
Daí fecha a conta. Porque como eu tenho 4 ferros daí, né, com aquele 2 ali na frente, eu fico com 4 ferros, daí logo eu fico com 8 enxofres, tá? Bom, o resto eu vou gravar um vídeo para vocês ou eu mando um gabarito para vocês conferirem, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem chamar, ok? Ok, prof. Ok. Conseguiram corrigir esses? Sim. Ok. Ficaram com alguma dúvida? Não, a Eu minha. só me perco só no colchete. Ai, desculpa. Pode falar. A... Não, eu só ia falar que eu só me perco na parte do colchete, de eu multiplicar. também. Ah, tá. Mas lembra assim, o que está dentro do parênteses, todos os elementos eles são multiplicados pelo número de fora, tá? E não tem erro. Bom, pessoal, então semana que vem nós vamos começar a ver cálculos estequiométricos, tá? Procurem não faltar porque essa parte é mais importante. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, prof. Bom descanso. Para você também.